Olá, queridos, a paz do Senhor. Sou o pastor Adalto Araújo e esse é o canal Aprofundando nas Escrituras. Nós estamos de volta. Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Meus queridos, é importante para nós assembleianos nós termos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Diante de muitos modismos e muitas heresias que nós estamos vendo sendo pregadas, é interessante nós assembleianos saber sobre o que nós cremos, o que nós acreditamos, o que nós professamos. E a Assembleia de Deus, a nossa casa publicadora, que é a CPAD, lança aí a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu tenho a minha aqui, capa dura, né? Mas tem também a capa brochura. E às vezes alguns pensam que a Assembleia de Deus lançou essa declaração de fé agora. Mas não. Nós temos aqui este livro, que é Doutrinas Bíblicas, os Fundamentos da Nossa Fé, que foi lançado aí pelo William Menzies e Stanley Horton, lançado há muito tempo pela casa. E aqui no prefácio diz assim, que os capítulos deste livro seguem os 16 artigos da Declaração de Verdades Fundamentais conforme aceitos pela Assembleia de Deus. Então, este livro aqui, ele segue aí a nossa declaração de fé. E agora a casa publicadora da Assembleia de Deus acaba de organizar não, tem alguns anos já que organizaram aqui a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. E é importante, queridos, nós que somos obreiros, pastores, ensinadores da palavra, que a gente venhamos ter essa declaração de fé. E até os obreiros, presbíteros, que militam na obra do Senhor, que dirigem congregações, ou que pastoreiam um pequeno rebanho, é interessante que tenha essa declaração de fé para que nós venhamos professar ou estudar aquilo que nós professamos e aquilo que nós acreditamos. Nós temos aqui declaração de fé: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Aqui tem Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ezequias Soares da Silva foi o organizador da nossa declaração de fé. Pastor Ezequias Soares da Silva, pastor presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí, e é um grande erudito aí da nossa igreja. Então nós temos aqui alguns capítulos, né? No capítulo 1 vai tratar sobre as Escrituras, né? As Sagradas Escrituras, a estrutura, classificação, propósito, o poder da palavra de Deus, os livros apócrifos e pseudo-epigráficos, a mensagem. Nós temos aqui no capítulo 2, vai tratar sobre Deus, sobre os atributos naturais, sobre os atributos morais, sobre os atributos de poder, sobre o nome de Deus, sobre outros nomes de Deus e sobre as obras de Deus. No capítulo 3, vai tratar sobre a Trindade, a unidade na Trindade, negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo, a função das três pessoas da Trindade: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. No capítulo 4, vai tratar sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, nomes e títulos de Jesus, a humanidade de Cristo, a deidade absoluta de Jesus, o ministério terreno de Jesus, o significado de Filho, os ofícios de Cristo. No capítulo 5, vai tratar sobre as obras de Cristo, a morte de Jesus, a morte vicária, a expiação, ressurreição e ascensão de Cristo, o valor do sacrifício de Jesus. No capítulo 6,
vai tratar sobre o Espírito Santo, seus nomes e títulos, a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo possui os atributos da divindade, realiza as obras de Deus, o Consolador, a personalidade do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo. No capítulo 7 vem sobre o homem, a constituição humana, o corpo, o homem interior, o espírito humano, a alma humana, o fôlego de vida nos animais, os dois destinos. No capítulo 8, vai tratar sobre as criaturas espirituais, seus nomes, sua natureza, seus ofícios, o anjo da guarda, a organização angelical, os anjos decaídos, o maioral dos demônios. No capítulo 9, vai tratar sobre o pecado e suas consequências, nomes, sua origem, a queda no Éden, pecado original, consequências da queda, a corrupção total do gênero humano, a situação dos recém-nascidos e das crianças, a relação do pecado de Adão com a pecaminosidade humana, a morte. No capítulo 10 vai tratar sobre a salvação, salvação para todas as pessoas, a natureza da salvação, regeneração, santificação e glorificação, o destino dos salvos, a graça de Deus, é possível a perda da salvação. Capítulo 11 vai tratar sobre a igreja, nomes e títulos, seus membros, sua eleição, igreja atuante e triunfante, as ordenanças da igreja, a missão da igreja. No capítulo 12 vai tratar sobre o batismo em águas. O batismo em águas, a fórmula batismal. Batismo não é sinônimo de regeneração. O batismo infantil. No capítulo 13, vai tratar sobre a ceia do Senhor, o significado da ceia do Senhor, os elementos da ceia do Senhor. No capítulo 14, vai tratar sobre a forma de governo, organização, o ministério da igreja, pastores e evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os cooperadores. No capítulo 15, vai tratar sobre a verdadeira adoração, a adoração pública e coletiva, a adoração individual, os elementos do culto, a oração, o jejum. No capítulo 16, vai tratar sobre a igreja e o Estado, as autoridades constituídas, o direito de sufrágio. Capítulo 17 vai tratar sobre a lei, preceitos morais, cerimoniais e civis, a função da lei, a lei e a fé cristã, a lei e a graça, a transitoriedade da lei. No capítulo 18, vai tratar sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, significado e propósito dos 3 primeiros mandamentos, o sábado, o propósito do 5º mandamento, os mandamentos expressos com 2 palavras, os 2 últimos mandamentos, o decálogo e a lei de Deus. No capítulo 19, vai tratar sobre o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é distinto da salvação. Nomes e expressões para batismo no Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, a extensão da promessa, a natureza das línguas. No capítulo 20, vai tratar sobre os dons do Espírito Santo, as diversidades, a distribuição dos dons, a palavra da sabedoria e a palavra da ciência, a fé e os dons de curar, os outros dons. No capítulo 21, vai tratar sobre a cura divina, a origem da enfermidade, a cura divina na antiga e nova aliança, a cura divina e a expiação, a oração pelos enfermos e a cura divina nos dias atuais, a unção com óleo. No capítulo 21, vai tratar sobre a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a manifestação do anticristo, a vinda de Cristo em glória, o milênio, os súditos do reino de Cristo. Capítulo de número 23 vai tratar sobre o mundo vindouro, juízo final, os livros do julgamento,
a ressurreição dos mortos, o destino dos condenados, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. No capítulo 24 vai tratar sobre a família, o casamento ou união matrimonial, pai, mãe e filhos, forma heterodoxas de formação de família. Então, meus queridos, não pode faltar na biblioteca, ou não pode faltar na vida do obreiro, que é obreiro assembleiano e que ama a doutrina pentecostal e assembleiana, não pode faltar a declaração de fé das Assembleias de Deus. Não pode faltar. Isso aqui é uma teologia sistemática, uma teologia sistematizada assembleiana. E o obreiro, ele precisa ter uma noção do que reza a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Então não pode faltar aí na tua biblioteca pastor, presbítero, obreiro assembleiano que dirige congregação, que pastoreia uma grande igreja, que pastoreia uma pequena igreja, não importa. Porque aí você vai ter uma noção do que é que nós cremos, do que é que nós professamos. Que Deus abençoe tua vida. A minha preocupação é que você, obreiro, tenha essa declaração de fé da Assembleia de Deus, porque tendo ela, você vai ter a nossa teologia sistemática. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações e dê o seu like. E não esquece de compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Deus abençoe e fica na paz.